Marina faz um ultrassom com os médicos e vê seu filho pela primeira vez. O doutor descobre que ela está grávida de gêmeos. Marina escuta os dois corações batendo e fica profundamente emocionada. Após a refeição, Adriana e Constança vão para a cozinha. Honório diz a Matias que já soube do plano dele e de Adriana com César e que não gostou da ideia. Matias admite que também não gostou muito no início, mas aceitou, porque a Adriana é uma mulher incrível e tem um coração de ouro. Ele afirma ao tio que, sendo um acordo entre ele e a Adriana, ele a apoiará. Na cozinha, Constança e Adriana observam um bolo. Constança comenta que foi César quem lhe deu aquela receita. Adriana pergunta o que Constança sentiu pelo César. Constança responde que se ele tivesse chegado em outro momento de sua vida, há muitos anos, talvez algo tivesse acontecido entre eles. No entanto, agora seu coração pertence ao Honório. Adriana concorda, dizendo que passou por algo parecido. Constança comenta que tem muito a agradecer a César, pois ele a apoiou em muitos momentos. Adriana lamenta profundamente tudo pelo que César está passando. Enquanto isso, Jerônimo e Renata estão juntos, rindo e demonstrando carinho. De repente, Marina liga para Jerônimo e diz que precisa contar algo muito importante. Ela revela que fez um ultrassom no hospital e descobriu que está esperando gêmeos. Jerônimo fica muito feliz com a notícia, mas Renata, que ouve a conversa, se sente profundamente afetada. César diz ao pai que está muito feliz por ele estar ali. Benjamin admite que foi muito injusto com o filho e quer reparar sua ausência. Ele afirma que deseja recuperar o tempo perdido e propõe que os dois sejam sócios em um restaurante. César fica surpreso e diz que não esperava essa proposta, mas acredita que não seja necessário, pois tem certeza de que um dia abrirá seu próprio restaurante. Benjamin insiste, pedindo para ajudá-lo a realizar esse sonho. Marina diz a Jerônimo que ligou apenas para avisar e que espera que ele não se decepcione. Jerônimo, emocionado, diz estar muito feliz. Renata sai apressada e se tranca no banheiro. Lá dentro, coloca um pano na boca e grita para não ser ouvida. Enquanto isso, Jerônimo reflete sobre como essa notícia é incrível. Roberta se aproxima e pergunta a Jerônimo por Renata, pois trouxe para ela um colar que Augusto lhe deu. Sem saber onde Renata está, Roberta decide ir ao banheiro do quarto de Jerônimo e Renata. Ao entrar, faz uma ligação. Enquanto isso, Renata continua aflita no banheiro principal. Pouco depois, Jerônimo e Renata têm uma discussão. Ele a acusa de aceitar um colar de um assassino. Roberta, ao ouvir a acusação, fica surpresa ao descobrir que Augusto é um assassino. Jerônimo afirma que os únicos que podem presentear Renata com joias são ele e Gonçalo. Ele ainda diz que Augusto sabe muito bem como se aproveitar da ingenuidade e bondade dela. Renata grita que não é ingênua e diz que gosta de acreditar nas pessoas e confiar nelas até que provem o contrário. Jerônimo insiste que Augusto não é uma boa pessoa. Renata rebate, dizendo que ele não precisa ser tão desconfiado e ciumento, pois quem realmente tem motivos para isso é ela, já que ele terá gêmeos com Marina, e isso os ligará para sempre. Jerônimo se cala, enquanto Roberta se alegra ao ouvir tudo. Marina conversa com Célia e diz que tem sentimentos conflitantes. Ela está feliz por esperar 2 filhos, mas preocupada por ser mãe solteira. Célia tenta tranquilizá-la, lembrando que o pai dos bebês se emocionou com a notícia, o que já é algo positivo. Jerônimo pede perdão a Renata, mas ela diz que ele reage de forma impulsiva e não está em condições de exigir nada. Roberta sai do banheiro e pede desculpas por ter interrompido. Depois, liga para Augusto e conta que ouviu Jerônimo e Renata chamando de assassino. Ela pergunta diretamente a Augusto quem ele matou. Ele nega ter matado alguém, mas Roberta insiste que Renata e Jerônimo parecem ter certeza do contrário. Augusto reclama que Renata está distante por causa de Jerônimo, que enche sua cabeça de ideias contra ele. Roberta aconselha Augusto a esclarecer tudo com Renata, pois se não fizer isso, ela nunca voltará para ele. Augusto pede que Roberta descubra quem Renata e Jerônimo acham que ele matou. Como resposta, Roberta diz que já enviou a ele o nome da marca de perfumes de Jerônimo e Renata. Além disso, conta que Marina está grávida de gêmeos e sugere que ele
Aproveite essa informação. Jerônimo se sente um tolo e pede desculpas a Renata por ter sido impulsivo. Renata admite que não é fácil lidar com essa situação, mas sua atitude não ajuda, pois ela apenas tenta compreendê-lo. Ela lembra que ele será pai de gêmeos com uma mulher que não é ela e pede que ele a respeite da mesma forma que ela o respeita. Jerônimo pede perdão, mas confessa que seu sangue ferve ao ver Augusto sempre tentando se aproximar dela. Ele afirma que quer protegê-la de Augusto. Renata decide devolver o colar que recebeu dele. Jerônimo argumenta que Marina jamais lhes faria mal, mas Augusto sim. Renata rebate, dizendo que há muitas formas de machucar alguém e que a relação dele com Marina a magoou profundamente e continua magoando. Ela acrescenta que já está acostumada a lidar com isso, pois Augusto é um assassino e sua mãe também. Em seguida sai e vai para o quarto. Jerônimo reflete sozinho e admite que Renata tem razão. Mesmo que não possa compartilhar essa alegria com Renata, sente-se emocionado por saber que será pai de gêmeos. No quarto, Renata se lamenta, sentindo-se triste por toda a situação. Ela olha para o alto e pede a ajuda de Deus, pois não consegue compartilhar essa felicidade com Jerônimo. Renata chora muito e se sente inconsolável. Enquanto isso, Augusto se pergunta quem Jerônimo e Renata acreditam que ele mandou matar. Em outro lugar, Adriana e Matias estão carinhosos. Antes de se despedirem, Matias pergunta se conseguirão seguir com tudo isso. Adriana diz que a intenção deles é boa e que podem manter o plano até onde der. Ele a beija. Na manhã seguinte, o médico informa a Constança, Regina e Matias que em 2 dias Gonçalo poderá voltar para casa. Eles ficam felizes. O médico sugere que tenham uma enfermeira para apoiá-los na recuperação. Jerônimo leva café da manhã para Renata na cama. Ela agradece. Ele comenta que não gosta de dormir brigado com ela. Renata então pergunta: "Por que você transou com a Marina, Jerônimo?" Jerônimo hesita e responde: "Não houve amor, mas houve outra coisa. Uma mistura de solidão, amizade e consolo. Eu me sentia rejeitado sozinho." Renato o encara e diz: "Eu nunca transei com Augusto, Jerônimo." Jerônimo fica completamente surpreso. Jerônimo fica surpreso quando Renata afirma que jamais teve relações com Augusto e que até beijá-lo era difícil. Ele pede perdão a ela. Renata explica que entende que as mulheres precisam sentir algo mais para se entregarem, enquanto os homens são diferentes. Ela menciona que o relacionamento dele com Marina lhe trouxe muitos conflitos. Jerônimo compreende e afirma que nunca mentiu para Marina, sempre deixando claro que amava Renata. Renata comenta que os mais prejudicados em toda essa situação serão os filhos que ele está esperando. Jerônimo admite que isso não estava em seus planos, mas sugere que se estão juntos nisso, enfrentarão tudo. Renata questiona se ele realmente acredita que ela conseguirá suportar tudo isso, pois às vezes sente que pode, mas em outros momentos pensa em desistir. Jerônimo propõe que avancem com cautela, pois os bebês farão parte da vida deles. Renata o abraça, esperando que consigam, pois caso contrário, não sabe o que fará. Augusto pergunta a Ezequiel se ele tem certeza de que ninguém soube nada sobre a Aurora. Ezequiel confirma que ninguém soube. Augusto questiona se alguém comentou sobre a discussão que teve com a Aurora na praça. Ezequiel responde que não ouviu nada. Augusto enfatiza a importância da lealdade de Ezequiel e espera que isso seja verdade. Renata se anima e começa a comer seu café da manhã. Depois, decide tomar banho. Jerônimo comenta que adora como ela está naquela manhã, seu cheiro e tudo mais. Renata acha seu marido delicioso, perfumado e bem vestido. Ela corre para o banheiro para se banhar. Jerônimo gostaria de compartilhar com Renata esses momentos com seus filhos e adoraria que ela sentisse a mesma emoção que ele, mas sabe que isso é impossível. Benjamin e César acompanham Adriana a um local. O Dr. Sinaga resolve algumas pendências e sai com sua bolsa. Álvaro sai do banheiro do escritório do Dr. Sinaga, sem que o médico perceba, pega a chave do cofre do colega e rouba seu dinheiro. Enquanto isso, Manuela, Alzira, Hermínia e Matilde ajudam Carina a se preparar para o casamento. Carina veste seu traje de noiva na fazenda. Em outro local, Adriana, César e Benjamin exploram um lugar.
Jerônimo compra 2 passagens de avião para viajar no fim de semana com Renata ao casamento de Lázaro e Carina. Ele decide ligar para Marina e pergunta como ela está. Marina, emocionada por estar esperando os gêmeos, comenta que terá que se dividir para dar amor e cuidar dos 2 filhos. Jerônimo sugere que ela deixe de trabalhar para se dedicar aos filhos. Marina reluta, mas considera a possibilidade. Jerônimo se oferece para arcar com todas as despesas. Marina diz que o apoio dele a faz se sentir protegida. Jerônimo pede que ela reflita, pois gostaria de compartilhar esses momentos com ela. Ele menciona que ao chegar à fazenda, procurará por ela. Renata vai ao hospital e pergunta a Roberta como Gonçalo amanheceu. Roberta diz que não sabe, pois acabou de chegar. Renata comenta que Jerônimo lhe serviu café da manhã na cama. Roberta sugere que Jerônimo está tentando compensá-la. Renata percebe que Roberta já sabe que Jerônimo está esperando os gêmeos com Marina. Roberta provoca Renata, perguntando com quem Jerônimo se envolveu. Renata responde que foi com Marina. Roberta finge surpresa e questiona como a irmã pode aceitar isso. De forma insensível, Roberta comenta que se Jerônimo tiver filhos com Marina, Renata não precisará engravidar e correr o risco de ter filhos com problemas mentais, como os problemas de Josefina. Renata repreende Roberta por seus comentários cruéis. Roberta alega que não faz isso para incomodá-la, mas para ajudá-la a se sentir melhor. Josefina é submetida a uma consulta com psiquiatras e finge muito bem. Renata pede que Roberta não comente nada com a família, pois ela procurará o momento oportuno para conversar com todos. Roberta revela que também ouviu Renata e Jerônimo dizendo que Augusto foi um assassino. Renata pede que Roberta esqueça tudo o que ouviu naquela noite. Em seguida, decide visitar seu pai. Roberta liga para Augusto e diz que Renata não quis revelar quem ele matou, mas que dói pensar que ele é um assassino como Josefina. Roberta sugere que Augusto descubra isso por conta própria, pois ali não há como. A enfermeira auxilia Gonçalo com pequenos exercícios. Renata chega ao quarto do pai e encontra Regina e Constança. Regina informa que Gonçalo já receberá a alta. Constança comenta que o tratamento pode ser feito em casa. Regina diz a Renata que Gonçalo estará muito melhor na casa dela. Renata descobre que Gonçalo deixará para ela, como herança, a mansão Monterrúbio. Ela fica muito feliz e diz ao pai que só precisa que ele volte e esteja presente. Gonçalo sorri. Renata expressa seu amor pelo pai, agradecendo por ele sempre encontrar maneiras de demonstrar seu afeto. Mais tarde, Sinaga chega ao consultório e descobre que Álvaro roubou todo o seu dinheiro, prejudicando o corrupto. Lázaro e Carlos preparam produtos inseticidas para as plantações. Gonçalo finalmente retorna à sua casa com a ajuda do filho. Josefina continua com suas consultas psiquiátricas. Lázaro aprende a fabricar produtos químicos com a ajuda de Carlos. Gonçalo se hospeda em sua casa. Josefina continua com sua loucura e finge se chamar Regina Soberão. Depois de alguns dias, Carlos e Matilde fazem as contas de algumas despesas. Renata e Jerônimo chegam à fazenda para celebrar o casamento de Lázaro e Carina. Renata vê as mãos de Carlos e fica surpresa ao saber que ele também machucou a perna. Carlos pergunta sobre Gonçalo e Renata responde que ele está indo muito bem, apesar da recuperação lenta. Matilde pergunta sobre sua mãe e Renata diz que hoje termina o julgamento de Josefina e a polícia vai decidir se ela ficará na cadeia ou se será enviada para um manicômio. Ela comenta que foi à fazenda para respirar um ar diferente e viver momentos de alegria. No julgamento, Regina, Inês, Constança e Honório acompanham o veredito, pois finalmente Josefina receberá sua sentença. O juiz lê os documentos e, segundo a análise dos médicos competentes, Josefina Álvares está com suas faculdades mentais comprometidas e deverá ser internada no pavilhão psiquiátrico do presídio feminino pelo resto da vida. Todos ficam indignados. Regina sofre. Josefina pisca para ela, deixando-a chocada. Honório diz que tudo isso é inacreditável.